Hoje a gente precisa falar basicamente um pouquinho sobre como a Argentina está melhorando a sua economia, sobre o comando ali do Milei, e eles estão conseguindo essa façanha, basicamente seguindo o caminho oposto do que nós estamos seguindo. Ou seja, aqui nós estamos seguindo uma política fiscal expansionista, enquanto lá eles estão seguindo à risca uma política fiscal extremamente restritiva. Ou seja, lá, como você já sabe, depois que o Milei entrou, ele basicamente enxugou diversos gastos públicos, e muito do dinheiro que estava sendo ali jogado na economia de forma não produtiva, ele basicamente enxugou tudo isso, e inevitavelmente ele foi ali descredibilizado, sofreu ali com a queda de popularidade e tal. Até hoje há quem diga que tem gente vivendo mal na Argentina, de que o preço das coisas na Argentina estão maiores, de que as coisas estão pior por lá. Só que, indo de via contrária a isso, as notícias e os dados mostram que as coisas estão melhorando, e inclusive dados recentes mostram que a Argentina vem crescendo muito bem. E diferentemente disso, aqui no Brasil, como você já sabe, o governo ele decidiu adotar uma estratégia fiscal diferente, ou seja, decidiu adotar ali uma política fiscal mais expansionista, ou seja, gastou mais dinheiro, jogou mais dinheiro na economia, até hoje vem jogando mais dinheiro, e isso daí de certa forma causa uma melhora na popularidade ali no curto prazo. Entretanto, o problema é o médio a longo prazo. E por que eu falo isso, mano? Porque a partir do momento em que você segue o caminho da Argentina, ou seja, você visa ali cortar gastos públicos, e você visa adotar uma política fiscal mais restritiva, mais apertada, voltada a diminuir privilégio e cortar dinheiro mesmo, parar de jogar dinheiro na economia. Então, de curto prazo, você basicamente sofre ali com a queda de popularidade, né? Dado que a vida das pessoas tende a ficar mais difícil, afinal você basicamente está enxugando o dinheiro, você está desfazendo auxílios, desfazendo programas sociais, desfazendo privilégios, cortando tudo isso. Então isso daí gera impopularidade para você e dificulta a vida das pessoas que recebiam esse dinheiro. Só que de médio a longo prazo, esse enxugamento de dinheiro faz você ter uma valorização ali da sua moeda, faz você basicamente ter ali quedas da inflação, a inflação que vinha afetando a Argentina aí por muito tempo. Você já sabe já o problema que eles vinham passando aí com a inflação. Então você basicamente enxugando esse dinheiro, você melhora essa questão da inflação, você causa quedas ali na inflação e você valoriza a sua moeda começa a se valorizar, e com isso daí você começa aí a atrair investidores internacionais sólidos para o seu país, trazendo investidores internacionais sólidos para o seu país. Então você basicamente consegue ali garantir crescimento compacto de médio a longo prazo para a sua economia, e é isso que a gente está vendo acontecer agora na Argentina. O Milei ele basicamente sofreu ali com a queda de popularidade quando ele começou a enxugar o dinheiro. Só que no médio a longo prazo, esse enxugamento de dinheiro basicamente contribuiu para quedas na inflação e valorização de moeda, que trouxe mais credibilidade e confiança para investidores internacionais colocarem dinheiro na Argentina. E inevitavelmente isso daí traz ali de médio a longo prazo o crescimento que nós estamos vendo eles ter agora. Só que por outro lado, quando a gente fala do Brasil, que seguiu o caminho oposto, conforme nós falamos, quando você gasta muito dinheiro no começo, você distribui muito dinheiro no começo, então você fica basicamente bem posicionado em relação à popularidade, dado que você está distribuindo dinheiro, você está injetando dinheiro na economia. De curto prazo, até mesmo o PIB pode crescer, pode dar uma guinada para cima, afinal você está estimulando a atividade econômica. Isso daí, claro que aumenta a sua popularidade no curto prazo. No curto prazo tudo é maravilhoso, entendeu? Mas só que o problema é o médio a longo prazo, dito que se você continua a injetar dinheiro na via da economia de forma não produtiva, começa a expandir aí os famosos pacotes de bondade por muito tempo, então você basicamente tem aí um aumento da inflação, entendeu? Um aumento da inflação, a desvalorização da moeda, coisas que a gente está vendo acontecer agora na nossa economia. Você já sabe, o real foi uma das moedas que mais desvalorizaram ao redor do mundo. A inflação que a gente vem enfrentando atualmente é extremamente alta e o dólar também segue aí muito alto,
deu uma baixadinha não por conta do Brasil, mas por conta do cenário externo, por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que basicamente enfraqueceu o dólar ao redor do mundo inteiro. Entendeu? Então você basicamente começa a sofrer esses problemas quando você expansiona a sua política fiscal por muito tempo, e no médio a longo prazo esses são os principais danos gerados. Sem contar que quanto mais dinheiro você vai jogando na economia e quanto mais você vai expansionando a sua política fiscal, então inevitavelmente mais você vai aumentando a sua dívida, né? Dado que você está gastando mais do que você arrecada, e quanto mais você aumenta ali a sua dívida pública, então inevitavelmente você aumenta também o seu risco país e você afasta investidores do Brasil, entendeu? Então é o que está acontecendo atualmente. A gente tem aí fuga de capitais alarmante, ligando até mesmo o que a gente falou anteriormente. Entrou um pouco de dinheiro estrangeiro aqui no Brasil, investidor estrangeiro, mas por conta de um enfraquecimento do dólar, não por conta de fator Brasil, por conta da guerra comercial e também por conta dos juros de 15%. Atualmente a gente tem um dos maiores juros do mundo na nossa renda fixa, entendeu? Então tá entrando um pouco de dinheiro agora no Brasil, mas era para estar entrando muito mais se as nossas contas públicas estivessem arrumadas, entendeu? O cara que tá entrando agora no Brasil, ele tá entrando basicamente para buscar os juros maior de 15%, o maior juros do mundo, e para basicamente diversificar um pouco da sua posição de dólar, que atualmente segue aí fraco ao redor do mundo inteiro, entendeu? Então, quando a gente olha os dois cenários, as duas economias, a gente consegue observar que uma economia, ou seja, a economia argentina, aparentemente está voltando aos trilhos, está aí alcançando um médio a longo prazo bem favorável, entendeu? Enquanto a nossa economia, ela está aí alcançando um médio a longo prazo bem desfavorável, entendeu? E inclusive próprios economistas e pessoas importantes do mercado financeiro dizem que em 2027 ou 2028 a economia brasileira vai basicamente colapsar. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta a sua opinião abaixo aí. Tem vários vídeos decentes aí para você dar uma olhada. Sempre falando sobre finanças, negócios, investimentos, economia e tudo que esteja relacionado a dinheiro. Então já se inscreve no canal aí, mano. Deixa aquele like pra nós. Ativada no sininho, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.